Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu anunciei há algumas horas atrás, eu decidi fazer esse vídeo aqui para poder falar um pouco, né, sobre o meu próximo lançamento, que essa semana eu revelei o título que se chama Marcas do Amor. Qual é a proposta? A proposta é uma continuação do Marcas do Espírito, mas é uma continuação diferente. Por quê? Ao mesmo tempo que ele continua, ele vai mostrar um período anterior. Porque assim, quem leu o Marcas do Espírito, ou pelo menos sabe do que ele se trata, é a história de um adolescente, né, chamado Jeremias, que é criado numa igreja pentecostal e ele começa a duvidar daquilo que ele aprendeu na igreja, daquilo que a família sempre ensinou, daquilo que ele sempre viveu, por conta de coisas que ele estuda na internet. Então, assim, ele começa a duvidar e ele vai pesquisar na internet, ele cria fakes e fica fazendo cruzada virtual contra o pentecostalismo. O enredo do livro 1 é assim, só que aí o que acontece? Os pais do Jeremias, eles descobrem isso e resolvem contar para ele a história da família, dos amigos, né? Da igreja, que ele não conhecia, porque são segredos que todo mundo sempre dizia para ele que ele não poderia saber de jeito nenhum, porque ele não se portaria. E assim, aí a história ela volta para o passado, volta para os anos 80, quando os familiares e amigos e tal eram adolescentes, eram jovens adultos. E depois a história volta para os dias atuais novamente, ou seja, Marcos do Espírito, ele é assim, ele é uma ficção cristã e é uma ficção cristã explícita, porque o cristianismo ele não só faz parte não só está presente na história, mas é praticamente personagem, porque você tem uma igreja pentecostal e uma igreja tradicional bem padrão e que são praticamente personagens do livro e tudo se desenvolve naquele entorno ali, ou seja, é a vida cristã, é a vida de igreja, o livro todos os personagens eles são cristãos, não tem descrentes, só por citações breves, ou seja, é todo mundo cristão, é uma ficção cristã explícita. O Marcas do Amor, ele já é um pouco diferente. Ele ainda é uma ficção cristã, ainda é uma ficção cristã explícita, porque os personagens são cristãos, fala do cristianismo, mas não é tão explícito e tão direcionado quanto o primeiro. Nesse, o protagonista, Jeremias, vai mostrar ele no ensino médio. Primeiro vai mostrar ele logo depois do Marcas do Espírito, né? Logo depois, e volta para o ensino médio. E o livro ele vai se passar quase todo na época do ensino médio dele, que seria quando ele tá com 15 anos, porque, né? Seria quando ele tá com 15, 16 anos, por aí. E talvez isso já seja um spoiler, né? Mas eu não vou explicar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Enfim. E vai mostrar no ensino médio. No ensino médio, ele vai encontrar com duas pessoas. Com um rapaz, colega dele, que se diz cristão, mas não é cristão. E com uma menina, com uma jovem, mais velha do que ele, porque ele tá no primeiro ano, e essa garota tá no terceiro ano. Que além de não ser cristã, ela ainda odeia o cristianismo, odeia cristãos, e assim, e não se pode falar com ela nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre igreja, que ela surta, literalmente. E o Jeremias, ele vai ter esse desafio de conviver e apresentar Cristo para essas duas pessoas. E, como eu já anunciei, é um romance,
não é apenas um drama familiar, é um romance, mas é um romance que não acontece, por razões muito óbvias de por que esse romance não acontece. Primeiro, que seria Ju desigual, né? Um cristão com uma pessoa que não é cristã e que ainda é completamente opositora ao cristianismo. E segundo, por causa da idade, porque seria praticamente um adolescente e uma pessoa adulta, né? Que é do primeiro pro terceiro ano, né? Enfim. Então ele é um romance que ele não acontece por essas razões e outras que só lendo para poder saber. E assim, e outra coisa assim que é interessante e que foi um dos meus maiores desafios ao escrever é porque é o seguinte, no Marcas do Espírito, né, se fala que o Jeremias ele não conhece os segredos da família dele e que por causa do que ele faz na internet, os pais resolvem contar e abrir para ele esses segredos. No Marcas do Amor vai mostrar quando ele realmente não conhece. Ele realmente não conhece, ele realmente não sabe. Então, assim, eu tive que desenvolver e poder mostrar para as pessoas, para os leitores, como que seria ele não sabendo do que ele aprendeu no livro 1. E isso não foi fácil. Sabe assim, não foi fácil. Primeiro que não é fácil, assim, é você escrever transitando entre duas épocas diferentes. E pior ainda é você escrever transitando numa época anterior, quando o seu personagem ele não sabe de nada do que era o fio condutor do primeiro livro que você escreveu. Ou seja, foi um desafio. E assim, e escrever, e ler, e reler. E eu brinco que eu tive que escrever o segundo com o primeiro do lado, para não correr o risco de cometer nenhuma contradição. E assim, e uma delas quase aconteceu. Assim, eu vou aproveitar que eu tô falando tudo aqui nessa live e eu vou abrir isso para vocês. Quase aconteceu. Porque no primeiro livro, o Jeremias, né, ele já começa falando que os pais pegaram álbuns de fotos antigas para poder mostrar para ele. E o Jeremias comenta que não conhecia, que ele só conhecia fotos digitais e ainda pergunta: quem ainda usa fotos impressas atualmente? Ele só conhecia fotos digitais. Ele fala isso claramente no primeiro livro. No segundo livro, vai ter, assim, isso já é um pouco de spoiler, mas não vou revelar muito não vou entregar o ouro não, como dizem. Mas vai ter uma hora que o Jeremias ele vai se chamar de investigar. Ele vai entrar no escritório da família dele e vai investigar para ver se ele acha, e isso assim, e os colegas, né, colocando pilha, faz mesmo, sabe? E ele vai tentar investigar se ele acha alguma coisa lá. E assim, e no escritório tem álbuns de fotos. E eu tinha escrito que ele já conhecia, que ele já sabia. Só que eu virei e falei assim, não, mas isso está contradizendo o que está escrito claramente no livro 1. E não só está escrito, como é frase, assim, que eu sempre estou compartilhando por aí. Como que eu vou sair dessa? Aí, assim, eu tive uma iluminação, assim, que só pode ter vindo de Deus mesmo. E eu escrevi da seguinte forma, que o Jeremias, ele sabe que os álbuns existem, sabe onde eles estão, que é no escritório da família, né? Sabe onde eles estão, mas que ele não conhecia porque ele nunca teve coragem, nunca quis abrir. Ele fala assim, bem, se os meus pais digitalizaram todas as fotos e eu tenho acesso a todas essas fotos pelo computador, para que eu vou abrir álbuns
que já estão criando até poeira, até de aranha, não sei o quê. Pra quê? Ou seja, ele sabe que existe, ele sabe onde tá, mas ele não conhece porque simplesmente não teve curiosidade de pegar. Porque, assim, se você tem a mão no computador, na palma dessa mão, no computador, no celular, ele não teria razão de abrir os álbuns impressos. Ou seja, aí eu saí de uma enrascada, que seria uma contradição gigante entre o livro 1 e o livro 2. Ossos do ofício de escritora. Ossos do ofício. Agora, outro ponto. Por que esse livro existe? Porque assim, quando eu escrevi o Marcas do Espírito, eu escrevi como uma história fechada já. Eu escrevi como uma história fechada, eu conto tudo, eu revelo tudo, fecho todas as pontas e explico tudo. Explico até demais. Já me disseram que eu explico até demais porque a vida real não é toda explicadinha daquele jeito. E realmente, eu concordo que não é, mas eu quis explicar no livro. Certo? Esse, no Marcas do Amor, aí já vai ser um pouco diferente. Aí já vai ser bem diferente. Primeiro, assim, que a primeira pessoa, que uma pessoa que, assim, que não é cristã, na verdade, assim, ela é cristã, essa pessoa foi cristã, mas ela teve grandes decepções, né, ao longo da vida e hoje não quer frequentar a igreja mais. Mas aí essa pessoa leu o livro e gostou muito, gostou bastante, mas virou pra mim e falou assim: eu queria ler algo seu que mostrasse uma história do agir de Deus fora da igreja. Porque como eu falei, né, Marcas do Espírito todos são cristãos, o livro ele se passa todo dentro da igreja, no caso de 2 igrejas. Aí ele virou e falou que queria ver uma história que mostrasse o agir de Deus, mas fora da igreja, para alcançar aqueles que não são, já estão dentro da igreja. Essa pessoa me deu essa sugestão. Várias sugestões que me deram foi o seguinte, que queriam ver um livro onde o Jeremias ele fosse realmente protagonista. Porque no Marcas do Espírito ele é o narrador, mas ele praticamente não aparece, ele aparece muito pouco. Porque a maior parte do livro se passa nos anos 80 e nos anos 90. Então, assim, foram essas 2 sementes que foram plantadas. E assim, no começo eu não queria escrever continuação, porque eu falava, não, já tá tudo completo, não tem que ter continuação, não tem que ter nada. Mas essas 2 sementes, elas foram plantadas. E com o passar do tempo, eu creio que o Espírito Santo fez essas sementes germinarem. E a nova história surgiu. Outra coisa. Se no Marcas do Espírito, quem já leu sabe. E quem não leu, talvez não saiba, mas não é uma coisa assim tão segredo assim. Porque eu já falo desde o início que uma tragédia acontece e é meio que essa tragédia que os pais escondem dele, do Jeremias. E ou seja, tem tragédia, tem tristeza, tem mortes, inclusive. E assim, e eu até brinco, sabe, que tem que ter, porque se são 30 anos de enredo, como assim que em 30 anos ninguém vai morrer? Sim, isso acontece. E assim, e muita gente fica revoltada e fica triste e fala, não, isso não podia acontecer, isso não podia acontecer, tá, mas acontece. Eu sinto muito, acontece. Mas no Marcas do Amor, eu já faço um trato diferente. Ninguém vai morrer. Eu não mato ninguém. Eu prometo isso, eu não mato ninguém. Mas isso não significa, claro, que não vai ter conflito, que não vai ter tristeza, que não vai ter problema. Vai ter muito, inclusive. Vai ter bastante. Mas morte não vai ter. Eu prometo isso pra vocês. Mas, por outro lado, aí, né,
é um lado que compensa o outro. Se no Marcas do Espírito acontecem tragédias, acontecem mortes e tudo, mas eu explico tudo explicadinho, tudo fechadinho, no Marcas do Amor não. Eu prometo, ninguém morre, mas eu também prometo que não explico tudo. Sim, tem muita coisa que vai acontecer lá porque acontece, porque é vida, porque essas coisas acontecem mesmo, e eu não vou explicar porquê. Não vai ter porquê, não vai ter explicação. Simplesmente é isso, e ponto final. Isso sem explicação. Como é a vida real. Que acontece muita coisa que simplesmente não tem explicação. Ou pode até ter, mas Deus não nos conta. E aí é isso. São os dois tratos que eu faço. Eu não mato ninguém, mas eu também não explico tudo. É justo esse trato ou não? Enfim, é, é isso, tá? Eu já terminei de escrever, tô nos processos finais. Breve eu vou abrir pré-venda. Eu nunca fiz pré-venda antes, porque eu sempre trabalhei, né, com estoque primeiro, então assim, eu nunca fiz pré-venda antes. Mas a pré-venda, ela é uma ótima forma de divulgação. Ela é uma ótima forma de divulgação. E eu também quero lançar o livro na FEFIC. E tá, já que eu tô falando tudo aqui, eu vou falar. Não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro, não tem de onde tirar, não tem dinheiro. Ou seja, então todo dinheiro para poder lançar na FEFIC vai vir da pré-venda. E é isso, eu acho que eu já falei tudo e mais um pouco. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Não, não, é isso? Ficou tudo claro? Tudo certinho? Então, é isso. Tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus.